chegou agora nessa aula e ainda não está inscrita no canal, não perde tempo, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para que você seja notificado quando nós colocarmos conteúdo aqui no canal. Meninas, vocês sabem que para fazer aquele bojo perfeito, nós utilizamos a mini tábua passa-bojo. Ela é simplesmente incrível. E durante toda essa semana nós estamos com a promoção frete grátis mais o molde do corset na compra de uma de nossas mini tábuas. Então não perde tempo e peça logo a sua, porque nós temos pouquíssimas unidades. E exclusivamente para quem acompanhar toda semana nós vamos estar liberando o molde do corset. Então não perde tempo, não perde nenhuma de nossas aulas. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma dúvida e nós vamos estar respondendo. E fica comigo até o final dessa aula, porque eu tenho um presente super especial para você. Vamos nessa! Você vai precisar de um papel para tirar o molde, do carbono, da carretilha. Você vai precisar utilizar um lápis e uma fita métrica. Vai precisar de alfinetes e agulha com linha. Você vai precisar de um tecido para forrar o seu bojo. Você vai precisar da espuma para bojo. Você vai precisar do crinol, da barbatana costurável, da barbatana plástica, a fita de 4 centímetros e a fita de 1 centímetro. Você vai precisar da carretilha, do carbono e vai precisar de papel para estar tirando a sua modelagem. Você vai escolher o tamanho que você vai querer confeccionar e aqui nós temos ele do 38 até o 52. Cada molde está em uma cor específica. Vamos lá. Eu vou posicionar o papel aqui embaixo, certo? E vou posicionar também o carbono. Então, eu posicionei o papel aqui embaixo, certo? E eu agora vou posicionar o carbono. E eu agora vou posicionar o carbono aqui, certo? E vamos estar tirando o nosso primeiro molde. Eu vou escolher o tamanho 40, certo? Eu vou estar tirando o molde no tamanho 40. Você precisa, logo após tirar o seu molde, fazer todas as marcações que você precisa para que na hora de montar você não troque as peças, certo? Então vamos lá. Eu vou estar tirando aqui o 40, certo? Então eu preciso riscar toda essa extensão aqui do molde. Eu preciso dar todos os piques. Aqui está o primeiro pique, certo? E aqui está o segundo pique. Aqui é exatamente o fio do tecido, tá? Eu também vou marcar. E agora nós vamos para a primeira parte do bojo. Eu preciso dar os piques desse lado também. Todas as marcações que tiver no seu molde, você precisa estar fazendo. E agora vamos para a outra lateral do bojo. Vamos lá. Vou dar essa marcação. Aqui está o fio do tecido e aqui está o fio do tecido. Tiramos parte inferior e parte superior do busto. E você vai precisar numerar, por exemplo, parte A, parte B e parte C. E aqui são exatamente os piques que você vai precisar estar fazendo, certo? Vamos agora para as demais partes do corset. Eu vou posicionar o carbono, o papel e eu vou aqui posicionar o meu molde, certo? Vamos seguir tirando o molde tamanho 40. E agora nós temos a lateral da frente
você vai precisar acrescentar todas as margens de costura. Aqui está o fio do tecido. Você vai precisar marcar todos os piques. Então, ó, está aqui a nossa lateral. E agora nós vamos tirar o centro da frente. Também no tamanho 40. Vamos lá. Você precisa tirar esse molde com bastante cuidado para que ele saia perfeitinho lá embaixo, tá? Coloca todos os piques, certo? Tudo bem certinho. E eu vou fazer uma linha aqui marcando o fio desse tecido também. E agora nós vamos tirar o centro das costas. Eu tirei o meu molde. Eu coloquei todas as informações que eu preciso, tamanho 40, sem margem de costura, lateral da frente, centro da frente, bainha. Aqui eu numerei com a letra A, a parte superior. A parte inferior, eu coloquei letra B e letra C. Eu numerei onde eu vou encontrar essa parte do corset com essa parte. Então, eu coloquei o numeral 1. Coloquei o numeral 2 aqui, para que eu não me perca na hora dessa montagem. É sempre bom que você tire o molde que você quer para um outro papel e você conserve sempre o seu molde original assim, intacto, para que você possa tirar outra modelagem no tamanho desejado posteriormente. Se você quiser, após tirar a sua modelagem, você pode, com o uso da régua, estar escurecendo todas essas linhas. Não é necessário, só caso realmente você queira fazer isso, certo? A nossa régua francesa, ela é simplesmente maravilhosa quando se trata das curvas do corset. Então, eu vou aqui só escurecer essas linhas para que vocês possam ver melhor, tá? Eu escolhi o tamanho 40 para estar fazendo o meu corset. Lembrando que eu vou precisar acrescentar todas as margens de costura nele. Então, eu estou aqui só escurecendo as minhas linhas. Quando você passa a régua, você se certifica de que está realmente tudo ok, já que você tirou o seu molde utilizando a mão livre na carretilha. Então, ó, tá tudo certo aqui com o meu molde. Eu vou acrescentar as margens de costura e em seguida nós iremos cortar no tecido. Então, ó, acertei aqui, certo? Posicionei minha régua. E estou simplesmente aqui escurecendo as minhas linhas, tá? Os piques, as marcações de piques que nós fizemos. E vamos agora recortar o nosso papel e na sequência cortar o tecido. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, não perde tempo, já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para que você seja lembrada sempre que nós colocarmos conteúdo novo aqui no canal. Eu já posicionei o meu bojo na espuma e eu preciso riscar e cortar. Lembrando que na espuma você não vai colocar margem de costuras. Você só vai precisar colocar margem de costuras no tecido. Então, já risquei aqui a minha peça. Eu preciso colocar todas as indicações aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar todos esses riscos que ele tem, certo? E eu vou precisar colocar também aqui na parte inferior. Cortamos. E agora, vamos precisar cortar mais uma vez. O modelo de hoje nós faremos utilizando o crinol. E lembrando que o molde é tamanho 40 e que eu vou precisar acrescentar 1 centímetro
com todas as margens de costura. Então, vamos lá. Se você preferir, você pode marcar no seu tecido, certo? Toda essa margem. Eu vou cortando direto, já respeitando a margem de costura. Então, vamos lá. Eu estou deixando 1 centímetro de margem de costura. E isso quer dizer que quando eu estiver costurando, eu vou entrar exatamente essa medida de margem, tá? É algo que eu sempre digo às minhas alunas. Se você está deixando 1 centímetro de margem de costura, você precisa respeitar essa margem na hora que você estiver costurando. Você não pode, por exemplo, na hora de costurar, colocar aqui apenas meio centímetro, porque a sua peça ela vai ficar maior. Então, 1 centímetro de margem, vamos respeitar isso na hora de costurar. Vamos cortar o restante das nossas peças. Então, eu venho aqui, ó, deixando a minha margem exatamente na medida. Já cortamos no crinol, na espuma e agora vamos cortar o bojo no tecido. Agora nós vamos cortar o bojo no tecido. Um detalhe bem importante, eu vou estar aplicando nesse tafetá uma entretela de qualidade. Vou estar mostrando para vocês a diferença de nós usarmos uma boa entretela no tecido. Vamos seguir aqui cortando, lembrando que exatamente a margem de costura que eu estou deixando, eu preciso entrar na hora da costura exatamente essa medida, tá, gente? Então, estou cortando aqui o meu tecido, vamos para o outro lado. Você pode estar utilizando o seu crinol sem nenhum forro e sem sobreposição de renda. Você pode estar utilizando o crinol como base e utilizar a sobreposição de renda. Quando nós estivermos confeccionando a peça, eu vou estar demonstrando para vocês todas as possibilidades na hora que nós utilizamos o crinol. No nosso modelo de hoje, eu vou utilizar o crinol, apenas ele como base e uma sobreposição dando aplicações na renda. Vamos estar fazendo as canaletas. Você também pode estar fazendo os acabamentos de duas formas, utilizando a canaleta no viés e também utilizando a barbatana costurável. Meus amores, e agora nós vamos para a próxima parte da nossa aula. Já cortamos todas as nossas peças e vamos começar a montagem desse corset perfeito. Se você chegou agora nessa aula e ainda não está inscrita no canal, não perde tempo, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para que você receba todas as nossas aulas. Se você quiser, você pode sim deixar o avesso do seu bojo exatamente na espuma, certo? Só fazendo o fechamento e o acabamento com o viés aqui. Porém, se você quiser dar mais conforto à sua cliente, você não vai deixar aqui a espuma direto em contato com o corpo dela. E sim, você vai poder estar colando aqui uma entretela, certo? Nessa parte que vai ficar tocando o corpo. É opcional você colocar ou não, porém, aqui no nosso bojo, para que ele fique com a estrutura perfeita, eu vou estar utilizando a entretela colante nele, tá? Então, eu vou deixar aqui as minhas partes aqui separadas. E vamos estar colocando a nossa super entretela. Eu vou cortar o meu molde na entretela colante.
Eu estou utilizando um tafetá de seda, tá? E vamos colocar a entretela nele. Então, já cortei uma das minhas partes, vamos cortar as demais. Então, aqui está a cola, eu vou posicionar o meu tecido e aqui está a cola e eu vou posicionar o meu tecido. Eu não vou usar o ferro nesse sentido, passando no tecido. Eu vou virar, certo? Eu vou virar, porque o ferro ele vai passar exatamente em cima da entretela e não no tecido, certo? Vamos lá agora. E é bem importante que você passe o ferro sempre em cima da entretela e nunca no seu tecido, para que não corra o risco de você danificá-lo. A gramatura dela é simplesmente perfeita. E vamos passar agora o outro lado. Eu vou colocar aqui na minha tábua normal, só para que vocês possam realmente ver aqui. Ó. Certo? Sueli, eu posso colocar essa entretela no tecido principal e no forro? Sim, você pode estar utilizando a entretela no tecido principal e no forro. E vamos agora passar na outra parte do nosso busto, lembrando que o ferro, ele vai sempre aqui na entretela, tá? E nós ganhamos tempo, porque não precisamos alinhavar. A sua peça, ela vai ficar pronta num tempo recorde. Está aqui as partes do nosso bojo e na sequência eu vou estar pregando a entretela nas demais. E agora vamos à montagem do bojo. Eu vou posicionar um alfinete aqui e vou posicionar um alfinete aqui para que a gente não se perca, tá? E aqui da mesma forma. Eu vou posicionar um alfinete aqui e vou posicionar outro alfinete aqui. Eu vou alinhavar e na sequência nós vamos para a máquina. Lembrando que eu deixei 1 centímetro de margem de costura e eu vou costurar exatamente respeitando essa margem. Então, vou alinhavar, na sequência passar na máquina e vamos montar o bojo do nosso corset. Já está começando a se formar aqui o nosso bojo. E na sequência, nós vamos alinhavar também essa parte, tá? Então, eu vou juntar aqui bem certinho. Vou colocar o alfinete. Eu venho aqui em toda a extensão, me certificando de que está tudo ok, ó. Certo? E antes de passar esse alinhavo, nós vamos passar a costura na nossa peça. Meus amores, e agora nós vamos para a próxima parte da nossa aula. Já cortamos todas as nossas peças e vamos começar a montagem desse corset perfeito. Se você chegou agora nessa aula e ainda não está inscrita no canal, não perde tempo, se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho para que você seja notificado quando nós colocarmos conteúdo aqui no canal.